Olá, meus amigos. Hoje, em nome do 25º Conselho Regional Espírita Caxambu, fui convidado a fazer uma reflexão em termos do Evangelho, na visão da doutrina espírita, e tenho então a satisfação de, nessa oportunidade, por meio desse vídeo, ter essa experiência de estar com vocês, a minha gratidão, a minha satisfação por poder participar desse movimento de trabalho do sul de Minas. E o nosso tema da noite, do nosso vídeo, é os trabalhadores. Eu escolhi esse tema especial por ser um momento que todos nós, coletivamente, vamos dizer, numa visão inclusive planetária, estamos vivendo momentos muito importantes de transformação, e de transição, de conexão, além da nossa cultura, além do nosso país, com o nosso planeta como um todo. Então eu escolhi essa passagem para nós refletirmos juntos nessa noite. Para a abertura do nosso estudo, da nossa reflexão conjunta, eu convido os nossos companheiros para a oração inicial. Senhor Jesus, antes de tudo, a nossa oração é de gratidão, é de profundo amor pela doutrina espírita, pela presença do Consolador prometido em nossas vidas, pela excelência da mensagem do Evangelho. E justamente por isso, queremos rogar-te, Senhor, dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua inspiração, porque estamos buscando a tua palavra, a palavra de vida eterna, que realmente alimenta os nossos corações desde hoje. Então, Senhor, pedindo a tua paz para todos nós, para todos aqueles que nos ouvem, para todos os lares que se conectam com esse momento de divulgação e de reflexão conjunta do Conselho Regional Espírita, a tua paz, a tua bênção e a tua inspiração. Sê conosco, Senhor. Que assim seja. Muito bem. Essa passagem do Evangelho, que todos nós conhecemos, conhecida como os trabalhadores da última hora, nós aproveitamos esse versículo onde naturalmente Jesus conta toda uma parábola de todo um dia de convocação de trabalhadores, e que chega a oportunidade ao final do dia. Havia um grupo de trabalhadores que estavam ociosos, estavam sentados à praça. Então diz que os senhores, saindo cerca da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? E eles são convocados então ao trabalho, a dar a sua contribuição, aquilo que havia de oportunidade ainda no anoitecer desse dia, e eles recebem o salário deles, e eles recebem como os que trabalharam o dia todo, e também, como nós sabemos, eles foram os primeiros a receberem o salário, a remuneração. E isso causou naquele grupo questionamentos, no grupo dos trabalhadores, questionamentos, como nós sabemos, de insatisfação, de ciúmes e assim por diante. Então, mas aqui há uma frase fantástica na parábola de Jesus: por que estáis ociosos todo dia? E uma explicação deles, que é muito importante nós estarmos atentos, e que ele diz que ninguém lhes havia efetivamente convocado. Então, essa parábola, nós pensamos em especial na relevância num momento tão importante da humanidade. Um momento que é hoje, em que
a doutrina espírita, ela nos trouxe uma compreensão muito profunda e vamos dizer, bastante renovada ou mesmo disruptiva quanto à convocação do Cristo, a convocação dos trabalhadores para a sua seara. Os Espíritos, eles vieram e nos trouxeram que a missão do Cristo é a edificação do reino de Deus na terra. Em outras palavras, inclusive, no livro Boa Nova, através da pena de Humberto de Campos, Jesus vai dizer que ele vinha buscar a fundação do reino de Deus no coração humano. O projeto do Evangelho não é um projeto de conquistar almas para o céu, para uma vida paradisíaca depois da morte. O Evangelho é uma convocação para a edificação do reino de Deus aqui na terra, estender o reino de Deus no nosso mundo. Então ele nos convoca como obreiros, como trabalhadores, porque é uma edificação coletiva. Jesus é o nosso líder. Jesus é o nosso mestre. Jesus é o nosso guia. Mas a obra é coletiva. E ele nos dá o exemplo dessa maneira, de maneira extraordinária, ao iniciar buscando os primeiros discípulos, depois conseguindo desses discípulos se transformarem em apóstolos, e ele convocar a todos de maneira indistinta. A convocação de Jesus ao trabalho de edificação do reino de Deus é uma convocação universal. Não tem pré-requisito senão o coração desejoso dessa edificação. Mesmo com os mais fortes obstáculos ou dificuldades, ou em linguagem moderna, nem mesmo tendo todos os skills, como nós olhamos para aqueles que santificaram e deram testemunhos incríveis aqui na Terra, Jesus aceita a colaboração indistinta de todas as pessoas. É de uma criança, é de um idoso, de um homem, de uma mulher, de uma pessoa honesta, de uma pessoa, de um ex-criminoso. Todos estão convocados, porque a edificação do reino de Deus é no coração. E ela é para transformar onde nós estamos. Não é para transformar depois da morte, não é para transformar um determinado país, uma determinada cultura. Ele é a transformação do coração humano. Edificar no coração humano o reino de Deus. E a parábola, dos trabalhadores, ela é de uma riqueza, de uma doçura, de uma expressão da misericórdia divina, que mesmo que nós tenhamos passado o nosso tempo, ou passado várias encarnações, ou várias décadas da nossa atual existência em completa ociosidade, em completo descaso, ele nos oferece a oportunidade igualmente dada a todos, mesmo aqueles que são as pessoas, os espíritos ou os homens e mulheres que nós mais admiramos, nos dando na parábola a ideia de equivalência, de igualdade, porque o compromisso é pessoal, é com aquilo que nós tenhamos de melhor para oferecer, aquela riqueza que tenhamos dentro ou que possamos edificar no nosso próprio coração. Então, primeira coisa a respeito da parábola é que a oportunidade do trabalho no bem está sempre disponível. Quando nós pensamos que a parábola começa desde a primeira hora do dia
e vai até o final do dia, é exatamente a forma simbólica de traduzir para nós, nessa linguagem, que a oportunidade do bem está aberta a todas as consciências até o último instante. Daí, por exemplo, a relevância e a importância do cuidado que temos com aqueles que estão moribundos, ou mesmo porque não é recomendável a questão da eutanásia, porque cada minuto para a consciência ela é libertadora, ela é uma oportunidade. As grandes decisões para o bem e para o mal são tomadas em segundos, em minutos. Então, ele tem uma relevância. Então, a oportunidade do bem. Primeira questão a partir dessa parábola. A oportunidade do trabalho no bem está sempre disponível. A segunda colocação que nós poderíamos refletir no que anotei aqui é que Deus não abandona a ninguém, oferecendo chances de regeneração até o último instante, que foi o que nós mencionamos, por exemplo, em relação à eutanásia, ou mesmo em relação a uma tomada de decisão ou a sucessivas encarnações. Deus está sempre nos interrogando. Qual é a razão de estarmos ou não comprometidos, engajados no trabalho do bem? Através, por exemplo, desse símbolo da pergunta que o Senhor faz aos ociosos, né? Aqueles que estavam na praça. Por que estáis ociosos todo dia? Então, se não houve intenção e se quer uma oportunidade, ela sempre estará aberta. Às vezes eu trabalho voluntariamente com prevenção ao suicídio, a pessoas que tentam suicídio, e uma das questões importantes que o Evangelho nos ensina é que ninguém está excluído da misericórdia de Deus. E que mesmo depois dos atos mais terríveis do ponto de vista moral ou da consciência, Deus permanece velando, mantendo a oportunidade. Jesus testemunhou isso de maneira extraordinária, como por exemplo, quando ele recebe Judas no Monte das Oliveiras. E sabendo de tudo, ele ainda assim ele se dirige a Judas: amigo, a que vieste? Olha como que Jesus trabalha, evidenciando que em todo momento, não obstante o desejo e o amor de Deus por nós, aguardando a nossa posição, a nossa tomada de decisão. Um terceiro ponto que poderíamos refletir é o esforço e a sinceridade do coração são mais importantes do que o tempo de serviço. Porque muitas vezes é possível que também aqueles que começaram cedo se queixaram durante o dia. Não necessariamente ter começado antes significa ter qualidade. Então, o esforço e a sinceridade do coração, do empenho, porque muitas vezes a pessoa que esteve enganada ou que se enganou por muito tempo a respeito de uma determinada posição, ela toma com maior maturidade, com maior engajamento de coração a oportunidade. É só nós nos recordarmos de Paulo de Tarso, que foi responsável pelo apedrejamento de de Estevão, fez toda aquela perseguição aos cristãos e, no entanto, quando ele toma consciência, a transformação é tão profunda, alcança ele numa profundidade muito maior do que muitos discípulos ou seguidores iniciais que estiveram e abandonaram Cristo. Estiveram na primeira hora, mas abandonaram. Vocês devem se recordar do diálogo de Jesus com Pedro, os apóstolos: e vós também não quereis ir? Porque os
chamados 71 discípulos estavam deixando Cristo e Pedro lhe pergunta, ele responde perguntando: mas Senhor, para quem iremos? Belíssima pergunta de Pedro. Tu eres quem tem a palavra de vida eterna. Então, o esforço e a sinceridade, eles podem ser responsáveis por compensar muito mais a questão da extensão do tempo, né? Um outro aspecto é não deve haver ciúmes ou comparações no campo do trabalho espiritual. Porque, do ponto de vista que os espíritos nos explicam, cada um de nós tem um papel intransferível na grande sinfonia da vida ou na grande edificação do reino de Deus na Terra. É intransferível, é único. Não somos insubstituíveis, mas a contribuição é pessoal. Então, a questão de nós nos compararmos não faz o menor sentido. E a parábola reflete sobre isso, mostrando, não é essa questão. Quando ele pergunta, mas eu tenho culpa se os seus olhos, se os vossos olhos são maus e o meu coração é bom, né? Então, qualquer julgamento sem conhecimento dos critérios e Deus, melhor do que qualquer um de nós, sabe dos reais méritos de cada um, dos sacrifícios, dos silêncios, das doações. Então, a felicidade é de nós estarmos engajados nisso. E um quinto é que a justiça divina é diferente da justiça humana e se baseia no amor e na misericórdia. Há uma diferença qualitativa. Nós, nesse caso, estamos sempre julgando do ponto de vista das relações humanas, que é o que nós temos experiência. Mas os espíritos têm nos mostrado que a dimensão e o aspecto com que Deus avalia toma realidades que não são necessariamente perceptíveis. Então, o trabalho é uma bênção. E o tempo perdido não se recupera facilmente. Quantas angústias que cada um pode ter na própria expectativa e na espera. Sabemos que a cada um será dado segundo as suas obras. Mas duas coisas extremamente importantes nos fortalecem nesse trabalho. O conhecimento da reencarnação, que fala dessa continuidade, do ensejo de progredir, aprender, a servir, a desenvolver-se através do serviço, que começa internamente a partir da transformação do nosso coração, que visa a elevação dos espíritos. Então, que o meu desejo sincero, agradecido a oportunidade de reflexão com os companheiros, em que todos nos vemos como trabalhadores engajados, ou pelo menos já convocados a servirmos. Não importa a posição, qual é o momento da nossa existência, se cedo ou avançado, o grande tesouro é o engajamento do nosso coração. Um grande abraço a todos. Muita paz.